Então você vai se tornar ou acabou de se tornar um militar do Exército Brasileiro. Deixa eu te contar o que você vai encontrar, seja na ESA, na SpaceX e tudo mais, ou até mesmo seja NPOR, seja recruta, seja o que for. Você vai encontrar sempre as mesmas coisas no início, às vezes com mais intensidade, às vezes com menos, depende dos seus instrutores, depende do batalhão que você está indo, depende de se você é NPOR, recruta, aluno da ESA, aluno da SpaceX, STT, enfim. A questão é, em primeiro lugar, você vai aprender a marchar. Por que isso é importante? Você vai aprender a marchar o que a gente chama de ter instruções de ordem unida, tá? Onde tem várias ordens que são emanadas e a tropa faz igual, unida, por isso que é ordem unida, entendeu? Então essa instrução de ordem unida, que nada mais é do que aprender a marchar, aprender a participar de uma formatura, ela é muito importante para o início, porque no início você vai ter a entrada aos portões. Então, por mais que você já entrou no portão, você já está lá na sua semana zero, de camiseta branca, calça jeans, esse é o momento onde você esse é o momento em que você vai aprender de camiseta branca mesmo a a participar daquela formatura de entrada aos portões, porque uma semana depois, geralmente é uma semana, vai ter lá os seus familiares vão poder ir lá ver você pela primeira vez simbolicamente entrando pelo portão das armas e se tornando de fato, a partir daquele dia, você vai se tornar de fato um militar. Então ali, a princípio, é ali naquele dia em que você tem o que a gente chama de data de praça. Todo mundo, sem exceção, tem a sua data de praça, que é o dia em que ele se torna um praça do Exército Brasileiro, tá? Ah, mas eu fiz para oficial, não interessa, você vai ter sua data de praça, você é praça até você se tornar oficial. Lembrando que o aspirante a oficial também é praça, ele é um praça especial. O cadete é praça, também praça especial. O aluno também é praça, todo mundo é praça, beleza? Então todo mundo passa por essa fase aí, ok? E logo em seguida você vai aprender coisas básicas, cara, coisas muito básicas, que são, por exemplo, desmontar e montar um fuzil. Isso vai ser importantíssimo para você. Porque, obviamente, você vai ter suas instruções de tiro, vai ter lá... você vai ter que dar os seus primeiros tiros que sem você atirar, sem você estar apto, você não poderá tirar serviço. Então, pode ter certeza que eles querem muito que você fique apto, porque você vai ser mais um na escala de serviço. E isso é importante. Mas antes disso, antes de dar o seu primeiro tiro, você vai aprender sobre o fuzil em si, como desmontar ele, como fazer uma manutenção básica, que após o tiro você tem que limpar. Você recebe o fuzil, você tem que saber desmontar para saber se tem algum problema. Se tiver algum problema, você já tem que acusar no momento em que pegou, porque senão pode ser que você use o fuzil, aí quando você for devolver, você não fez a inspeção, né? Aí quando você for devolver, tava quebrado uma pecinha aqui dentro, cara, você deveria ter falado antes. Agora, depois de você ter saído daqui usado, na cabeça de todo mundo, quem quebrou foi você. E se abriu um processo administrativo ali, uma sindicância, para saber de quem é a culpa, provavelmente vai cair em você. Porque você tem o dever, lembre disso, direito administrativo, poder dever. Você, como um funcionário público, como um militar, você tem o dever de verificar o fuzil antes de você utilizá-lo. Isso é em tudo, tá? Você pegou qualquer material, e aqui vai uma dica para você, para a vida militar. Pegou qualquer material, no momento da cautela, a gente chama de cautela, que é o momento que você pega o material, você tem que verificar aquele material e ver se não tem nenhum defeito. Se tiver algum defeito, você já acusa na hora, antes de sair da frente de quem está te pagando o material, tá bom? Então, seja na reserva de armamento, seja lá na subtenência, onde você vai pegar alguma coisa para você dar sua instrução, alguma coisa, enfim, qualquer coisa, beleza? Então, logo em seguida você vai ter essas instruções básicas. Outra instrução básica que você vai ter, que é uniformização. Cara, você vai aprender sobre os uniformes, você vai aprender a se uniformizar, principalmente o que a gente chama de nono D2. O que é o nono D2? É aquele mais comum que você vê por aí, que é a gandola, é a camiseta camuflada, a gandola camuflada, a calça camuflada, o coturno, e ali tem várias regras. Aqueles sutaches têm uma regra, eles têm regras inclusive de tamanho, de cores, de bordado, tipo de bordado, as insígnias, onde colocar as insígnias, dependendo do tipo de farda. Hoje em dia eu acho que está todo mundo já com a farda nova.
o coturno, como é feita a amarração, como passa o cadarço, não é de qualquer jeito, como faz a amarração do cadarço, depois de passar o cadarço da forma correta, como faz a amarração, como eu coloco a calça em cima do coturno, por cima do coturno, acima do coturno, por dentro do coturno, e aí? Então, tudo isso você vai aprender e também, se você for um cara que for para ESA, se a sua equipe de instrução for boa, igual eu tive uma equipe de instrução muito boa no período básico, vai te obrigar a usar o fardamento do sub, o fardamento da subtenência, que não é bom, e você vai ser obrigado a deixar ele bom, porque depois você vai ser sargento e você vai ter que ensinar o recruta que não tem condição financeira de comprar um bom fardamento a utilizar aquele fardamento e deixar ele bom. Então você tem que passar por isso. Ah, mas Gabriel, mas eu tenho dinheiro, eu posso comprar. Eu podia comprar na época, eu queria comprar na época, eu achava o fardamento do sub muito feio, mas a gente era obrigado a usar o fardamento da subtenência, deixando ele bom, utilizando a vela para deixar os bolsos mais firmes, passando bem a roupa, enfim, o coturno tendo que velar o coturno também, na época do coturno preto. Hoje em dia com o coturno novo isso não vai ser mais uma necessidade, imagino eu, não sei o que eles vão achar aí pra gente fazer manutenção do coturno novo, tô meio por fora dessa parte ainda, mas logo eu acho que eu vou entender. E, enfim, senhores, vocês terão esse tipo de coisa. E aqui vai uma dica muito importante. Se você vai para um batalhão de infantaria, aprenda a canção da infantaria. Antes de você se apresentar, saiba a canção da infantaria. Se você vai para um batalhão de artilharia, sabendo a canção da artilharia. Se você vai para um batalhão de engenharia, assim vai. Se você vai para um batalhão de cavalaria, pô, tô indo para essa, passei na ESA, tô indo para Alegrete, pô, beleza. Saiba a canção da cavalaria. Porque você está indo para um batalhão de cavalaria, em vários momentos vai ser pedido isso. E eles vão te obrigar a decorar. Em vez de você perder tempo decorando música no meio da noite, você já vai daqui decorado. Foi algo que eu fiz e me ajudou muito no início. Muito mesmo. Porque enquanto estava todo mundo com fone de ouvido, ouvindo música, falando um pro outro, tentando decorar, eu estava dormindo. Eu não estava perdendo minha noite de sono. No outro dia eu estava muito melhor que eles, eu estava tranquilo. Pô, é um sofrimento a menos. Então vamos lá. Canção da arma que você está indo. Hino do Brasil, hino nacional, pô, isso aí você já deveria saber com certeza só por ser um cidadão brasileiro, mas ok, a gente sabe que a grande massa da população não sabe, provavelmente você não sabe também, até porque você é um cara muito novo. É um erro das nossas escolas não obrigarem a gente. Na época do meu pai tinha isso, hoje em dia não mais, né? Vem só atrás daquele livro didático e acabou, ninguém fala daquilo ali. Então o hino nacional brasileiro é óbvio que você tem que saber. Hino à bandeira é muito importante você saber. E aqui vem um muito importante, o quarto, que é o hino do seu batalhão. Cara, o hino do seu batalhão vai ser cantado quase todas as formaturas. Pode ter certeza que vai ser cantado em quase todas as formaturas. Então, você tem que saber isso, porque a equipe de instrução vai querer cobrar para saber se você sabe de cor. Se você não souber de cor, obviamente, vai ter ali suas punições para você. Daí se vai ser... Na minha época, a punição era física, então era correria, vai correr para um lado e para o outro, vai para a água, fica molhado o dia inteiro, o pé todo molhado, vai se tornando igual uma bola murcha. Cara, daí tu já tá com o teu coturno molhado, com a tua roupa molhada, com a tua cueca molhada, o dia inteiro no sol, se sujando, mas tu não conseguiu trocar o coturno ainda. Cara, fica uma nojeira, você não tem noção o quanto isso é desconfortável. Vai correr, vai pagar flexão até o talo, o que eu acho uma pena, né, a gente ter parado com esse tipo de coisa, porque, por exemplo, flexão é algo que você manda pagar, vai servir de punição, a pessoa vai aprender e ele ainda tá treinando pro TAF, o cara tá ficando bom. Molhar o pé ali... Eu gostava como instrutor, né? Como eu, como aluno, não gostava. Mas já não tinha tanta finalidade assim. Mas a flexãozinha ali, eu acho que foi algo triste de estarem acabando com ela aos poucos. Mas enfim, não cabe esse vídeo falar sobre isso. Então você vai ter esse tipo de instrução, cara. Então você vai chegar muito mais tranquilo se você souber esse tipo de música. Agora, óbvio, porra, tem tempo, entra no YouTube e dá uma olhada no batalhão que você tá indo. Vê uma formatura inteira, quais canções eles puxaram. Não, pô, Gabriel, eles puxaram a canção do Expedicionário. Você tem dúvida que você tem que aprender a canção do Expedicionário porque tem formatura que eles pedem a canção do Expedicionário? Eles utilizaram a Avante Camaradas. Pô, tanto na ESA quanto no meu básico, não sei como é que tá hoje o 23BI, mas na minha época, a Avante Camaradas era todo dia.
Então, Avante Camaradas era um hino que tinha que aprender a cantar. E eu já sabia disso tudo, cara. Eu fiz uma playlistzinha, eu acho que eu já contei isso em outro vídeo, se você já me acompanha há mais tempo, você sabe. Fiz uma playlistzinha, coloquei no pendrive, era só a época do pendrive, que a gente botava o pendrive no carro. Hoje em dia é tudo Spotify, Bluetooth, mas botava o pendrive no carro e ficava ouvindo, cara. E quando o pessoal queria ouvir sertanejo, queria ouvir rap, queria ouvir o que fosse, eu tava ouvindo Canção do Expedicionário, eu vim da Terra do Coco, eu tava ouvindo Avante Camaradas, eu tava ouvindo Hino Nacional Brasileiro, deixava tocando. Tô andando de carro, tá tocando e tá entrando na minha mente. Daqui a pouco eu tava cantando junto com eles, indo no 23BI, porque o meu básico foi no 23BI. Cara, eu cheguei sabendo tudo de canções, tudo. Não tinha nenhuma canção que eu não sabia. E isso facilitou em muito a minha vida, beleza? E no mais, rapaziada, eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês saberem mais ou menos o que vai esperar para vocês no início. Já saibam que vocês irão correr muito. Então, às vezes, não, correndo daqui para lá. Daí, por exemplo, vou em acelerado, que existe marchando, existe sem cadência e existe em acelerado. Alunos da ESA, na minha época, era só acelerado o tempo todo. Então, era a ordem unida, acelerado, a deslocamento daqui do rancho até o CFGS, em acelerado. Do CFGS até o portão da guarda, em acelerado. Então, era muito difícil você ver ali um ordinário marcha, a não ser no avanço para o rancho ou em formaturas. E nessa brincadeira de acelerado, cara, o coturno, se for o coturno preto machucava muito meu joelho e me dava muita canelite. Então, uma coisa muito importante para você comprar é aquela palmilha que é barato, uns R$30. Talvez eu deixe o link dela aqui embaixo, colocando como produto aqui salvo aí para você poder comprar, beleza? Essa palmilha vai te ajudar muito. Uma palmilhazinha de gel, laranjinha, você coloca dentro do coturno e beleza. Gabriel, agora é coturno novo, precisa? Aí não. Eu não sei como é que é a qualidade do coturno do sub. Não sei nem se é que chegou na subtenência esse coturno novo. Mas se chegou e ele for de qualidade igual os que a gente compra, não precisa, porque ele meio que já vem bem palmilhado. Então não tem essa necessidade. Agora, é o coturno preto, compra, cara. Ou é um coturno que você vai ter, é um coturno desse novo, mas ele é muito ruim, porque a gente já espera que vem da subtenência seja algo de pior qualidade. Então, pô, vai ser interessante ali você usar a palmilha. A palmilha, com o tempo, ela vai se gastando, mas daí você troca por uma outra nova. Beleza, rapaziada? Gostou do vídeo? Não esquece de curtir esse vídeo, de comentar aqui embaixo que tipo de vídeo você quer ver e de se inscrever no canal. Tamo junto, um grande abraço, até mais, fui!